Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi e olha só, eu tô com uma convidada aqui que a gente se conectou tanto que até a paleta de cor dela tá de acordo aqui, porque eu tô de pink hoje. E a minha cor é pink, né? Vocês sabem. E ela estava dizendo aqui uma frase que é quando você se conecta com a pessoa, costumam dizer que um gambá cheira o outro. Então, eu apresento aqui para vocês a Mazé Vasconcelos. Mazé, que delícia ter você aqui. Muito bem-vinda. Meu Deus, eu estou aqui com o coração, a barriga, tudo doendo, assim, não estou entendendo nada, mas eu estou aqui. Letícia, muito obrigada, você sabe disso, nem precisa aqui, né, de muito rapapés, como se diz lá no Centro-Oeste, para dizer o quanto eu estou feliz com esse convite de estar aqui com você. A gente se conectou e eu vim assim, na paleta da pessoa que me convidou, Rosa, porque é a paleta das redes sociais dela. E ela brincou com essa frase, porque eu contei para ela que lá no Centro-Oeste, né, um ditado bem do Cerrado, e a minha avó já dizia isso, quando a gente é muito grudada, quando os iguais se encontram, ela fala isso. É assim mesmo, um gambá cheira o outro. E eu e a Letícia foi assim, né, Letícia? Não, e muito legal, eu estou super feliz de você estar aqui também, porque a gente fala muito de networking, eu falo, você fala também, né, Mazé? E a gente se conheceu pelas redes sociais e a gente se conectou por alguma razão. Hoje a gente se conhece pessoalmente, a gente começa a entender os porquês. E é muito legal porque eu falo que eu tenho ganhado novos amigos, né, pelo mercado imobiliário. Então é uma satisfação enorme te conhecer pessoalmente e estar com você aqui hoje para compartilhar aí toda a sua experiência de mercado. E eu queria que você começasse contando para a nossa audiência quem é a Mazé. Então, quem é a Mazé? A Mazé Vasconcelos é uma mulher de 52 anos, casada com o Luiz Carlos de Vasconcelos, mãe da Ana Carla e do João Vitor, corretora de imóveis há 22 anos, vendedora desde os 13 anos de idade. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha vida profissional, da minha experiência, para essa audiência incrível do Casa é Sentimento. Ai, que massa. Você começou a trabalhar com 13 anos de idade em uma banca de revista. Gente, olha, a Mazé, ela é coautora desse livro aqui, ó, Mulheres no Imobiliário. Eu ganhei esse livro dela, uma fofa, com dedicatória. Esse aqui é meu, tá? E aqui ela conta um pouquinho da jornada dela. E foi nesse livro mesmo que eu vi que você conta que lá atrás, com 13 anos, nessa banca de revista, você começou aí a ter as suas primeiras noções de negócios, né? Como é que foi essa experiência de começar tão novinha já vendendo? Uma escola, né, Letícia? Uma verdadeira escola, ali naquele balcão da banca de revista, no centro da cidade, lá no sul do Pará, em Redenção, que eu morei lá um tempo, né, com os meus pais. Eu já comecei a ter as primeiras técnicas de negociação, né, porque as revistas, os livros, os gibis, iam no transporte, no ônibus, nas transportadoras. Então, vinha aquele preço que vem sempre ali na capa, no cantinho, né? Sim. Mas era sugerido que a gente aumentasse ali de 25% a 30% para compensar essa distância, compensar o frete da revista e do gibi, do livro, chegar até aqui. E ali mesmo eu já fazia essa negociação. Se o cliente comprava 2 revistas, um gibi, um livro, um jornal, né? Então, olha, deu aqui R$100, R$110, faz para mim por 100, faz para mim, né? Então, ali a gente já tinha aquela negociação, já sabia negociar, já sabia, né, falar para o cliente, agregar valor. Se era um cliente que comprava todos os dias, vinha toda semana, né, tinha um hábito de comprar, eu já dava um desconto maior e tudo. Então, ali já foi uma grande escola. Ai, que bacana. E uma coisa que você conta no livro também, que eu achei muito legal, que eu quero que você compartilhe aqui com a nossa audiência, é que você entrou para o mercado imobiliário pelas portas dos fundos. Como é que é isso? Como é que foi isso, né?
Então, eu trabalhava, assim, só contando um pouco, depois da banca de revista, eu fui para o Bradesco, trabalhei muito tempo no Bradesco, sonhava em ser bancária, prestar concurso do Banco do Brasil, que era o sonho de todo bancário, né? Todo mundo que trabalhava em banco queria passar num concurso para trabalhar no banco e ter estabilidade. E aí eu trabalhava no banco e voltei para Goiânia. Eu sou de Goiânia, mas nessa época eu morava no sul do Pará, e voltei para Goiânia e, com o intuito, fui fazer faculdade de economia, porque eu queria ir para o banco. Mas, para pagar a faculdade, eu fui fazer PUC, né, que era católica, particular, e tudo, para pagar a faculdade, eu fui trabalhar num escritório de representações dentro de uma construtora, que era o braço de uma construtora, no escritório de representações que vendia produtos para a construção civil. Forro PVC, piso, revestimento, grelhas, tudo que era para cimento, né, cal, tudo que era argamassa, tudo que era para construção civil. Então, ali, eu comecei a ter os meus primeiros contatos na construção civil e, logo depois, no mercado imobiliário. Por isso que eu falo que eu entrei pelas portas do fundo. E como que foi isso? Eu comecei a trabalhar, conheci o meu marido, Luiz, que trabalhava numa construtora parceira desta empresa. Ali a gente já se conheceu, começou a namorar, casou, e aí veio a primeira transferência nossa de estado. Nós fomos transferidos de Goiânia para o sul de Minas para fazer uma obra lá, em Passos. Tá. E lá em Passos, eu larguei a faculdade de economia e lá eu prestei vestibular para engenharia civil. E fui fazer engenharia civil, fiz metade, né, da engenharia civil, e ali comecei já a ter as noções, conhecer muito da parte de obra, dentro da construção e tudo. No paralelo, fazia uns bicos também, né, como eu já te contei, no particular, né, que eu vendia lingerie, ia para Goiânia. Então, a venda sempre esteve ali, presente. sempre presente, sempre correndo na veia, essa coisa de vender, e, né, não parava. E, bom, logo depois, isso é uma outra história, está no capítulo do meu livro, quem quiser ver, né, saber mais dessa história, está lá no capítulo do meu livro. Em 2001, eu recebi uma proposta da então empresa que o Luiz e eu já trabalhávamos, a extinta MB Engenharia, uma empresa de Goiânia, e a gente foi para o Nordeste. Abri uma filial lá e a gente, né, foi começar a trabalhar lá, e eu recebi a proposta do diretor de assumir a gerência comercial no Nordeste. Então, lá eu comecei já como gestora, por isso eu falo que eu entrei pela porta dos fundos. Né? Eu não comecei primeiro como corretora e fui galgando e cheguei a uma diretoria. Não, eu comecei já numa diretoria. Eu acredito que o Marcelo já via em mim, né, esse tino comercial, esse potencial. Ele mesmo falava, né, que o Luiz sempre, a gente trabalhava junto, né, eu e o Luiz, meu esposo. O Luiz é o cara centrado, né, é o cara técnico, é o cara que organiza, e eu sou a pessoa que abre as portas, que já chego nos lugares, faço. Deu super certo essa dupla. Deu super certo essa dupla, né? Outro dia até brinquei com ele, falei, olha, acho que agora você precisa tirar seu Cresce e vir ser corretor, e a gente vai ser o casal broker, né? Porque ele constrói e eu vendo, então tem essa relação muito boa entre a gente. E foi ali que eu comecei, né? Fazendo a gestão, trabalhando direto com as imobiliárias do local, né? Salvador, Recife, Fortaleza, Natal. Nós tínhamos muitos empreendimentos que tinham que serem comercializados. E ali eu comecei a ter essa relação com as imobiliárias locais. E comecei, então, por isso eu entrei pelas portas do fundo. Ai, que bacana. E hoje você é diretora e você atua como corretora também, ou não? Não. Hoje eu estou gestora, né? Eu estou diretora comercial de uma incorporadora em Brasília. Eu faço toda a gestão comercial e marketing e continuo ainda atuando
cuidando das imobiliárias, dos parceiros, mas eu já atuei, sim, em 2010, eu conto aí no capítulo, né, Tá. quando a gente saiu de Fortaleza e foi para Brasília. A empresa que a gente trabalhava tinha sido vendida para uma grande incorporadora, né, e depois... E aí, com toda a mudança, tudo o que aconteceu na direção da empresa, quando eu cheguei em Brasília, o meu cargo já não existia mais, já tinha outras pessoas que faziam a mesma função. E como eu fui acompanhar o Luiz, que ele foi para fazer um grande empreendimento, um mix de use em Brasília, a gente foi junto, a família toda, e aí chegou lá os meus amigos que já trabalhavam comigo, que a gente já trabalhava na empresa há muitos e muitos anos, me deu esse desafio. Falou, mas por que você não vem para o salão? Por que você não vem ser corretora? E eu falei, meu Deus, como assim? Eu não conheço ninguém, eu não conheço Brasília, eu não sei nada. Como é que eu vou fazer para ir para o salão? Naquele momento, eu meio que falei... Bateu medo. Aquele medo. Né? E eu sempre, igual a gente conversou, o que eu mais quero está atrás ali do meu medo. E aí eu parei e falei assim, peraí, calma, vamos respirar, né? Vamos entender o que está acontecendo. Como assim? Eu não conheço ninguém, mas qual que é o ponto mais forte que eu tenho? Eu conheço a empresa muito bem. Eu conheço os produtos da empresa muito bem. Então, se eu conheço a empresa, se eu conheço os produtos, se eu sei da credibilidade que a empresa tem, eu posso vender muito bem. Claro. Ok, eu não conheço Brasília, eu não tenho a tão famosa carteira de clientes que os corretores tanto reclamam. Ah, mas fulano vende porque ele tem uma carteira de clientes. Fulano vende, o corretor fulano vende porque ele tem indicação de alguém que tem indicação. E eu falei, bom, o que a empresa tem? A empresa tinha muito produto. Apartamento de 1, 2, 3, 4 suítes, né? Comercial. E eu falei, bom, eu não tenho uma carteira, eu não conheço Brasília, não sou daqui, mas preciso vender, preciso colocar em prática tudo aquilo que eu fiquei ensinando em treinamentos. Com certeza, aí você ia viver, né? Esse outro lado agora. Agora eu vou viver esse outro lado. E aí eu procurei entre todos os empreendimentos, tudo que a empresa tinha, e eu falei, bom, o que fica mais fácil, diríamos assim, para me vender? Qual que é a minha carteira de clientes? Eu não tenho aqui em Brasília, mas eu passei 10 anos no Nordeste. Eu criei relacionamento, eu criei network, eu tinha muitos clientes que comprou de mim em Salvador, em Recife, em Natal, em Fortaleza. E o que tem dentro da empresa, do portfólio de produtos da empresa, que eu posso levar para essa minha carteira de cliente lá em Fortaleza? Olha só a estratégia. Sensacional. Lá em Salvador. E aí a empresa tinha no portfólio um produto que os corretores lá em Brasília tinham dificuldade de vender, que era um pool hoteleiro. E eu já tinha construído lá em Salvador um pool hoteleiro. Eu já entendia do que era o pool hoteleiro. Você já dominava o tipo de produto. Eu já dominava. E aí eu falei, pronto, eu tenho um produto para investidor, eu tenho uma carteira maravilhosa de investidor. Por isso, Lê, eu falo muito para os corretores quando eu vou dar treinamento, quando eles falam assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falo, começa no seu raio primário, começa a observar quem que está no seu raio primário, depois no secundário, e assim você vai abrindo. É importante fazer um mapeamento, né? Um mapeamento. Enfim, só para concluir, né, eu peguei todo esse produto que tinha, liguei para alguns parceiros, clientes meus, lá em Salvador, e falei, olha, eu estou com um produto assim, 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 é um pool hoteleiro, é muito bom para rentabilidade, né? Vamos vender isso aqui? Vamos fazer? Vamos, mas vamos sim. Ligou para alguns e tal, eu contactei lá um buffet, aluguei um centro de convenções em um hotel, né, um desses hotéis que a gente tinha construído lá, eu tinha bons relacionamentos, fiz um happy hour, convidei mais ou menos uns 50 investidores, foram todos,
Ali eu apresentei o produto, falei do que era. Ali mesmo eu vendi 44 unidades. Uau! Apartamentos de 1 quarto, de 32 metros quadrados, para pool hoteleiro. Voltei para casa com a bagagem. Valeu o investimento. Valeu super o investimento, super. E aí voltei, claro, naquela época, naquele mês, fui campeã de vendas, né, pelo volume que eu vendi, e aí comecei a vender. Então, assim, voltei e agora? Preciso continuar vendendo. Vou para Fortaleza, vou para Recife, vou para Natal, onde eu tinha, e assim eu comecei, até São Paulo. Eu tinha muitos amigos em São Paulo, que eu vinha da empresa, que eu trabalhei muitos anos, então eu tinha conexões em São Paulo, e eu ligava e falava assim, olha, eu estou aí, eu até te contei uma história, né, que eu peguei um voo um dia... Sem hotel reservado, sem nada. Sem saber se eu ia vender ou se eu não ia. Vim para São Paulo, peguei um voo em Brasília às 6 horas da manhã, vim para São Paulo, do nada, cheguei em São Paulo, peguei um táxi e fui lá para o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Falei, bom, ali eu vou parar e vou saber para onde que eu vou, para quem que eu vou ligar. Ali eu vou decidir. Dali eu vou decidir. E comecei a ligar para os contatos que eu tinha aqui, amigos, né, parceiros, networks. E fui. E aí, pessoal, eu vim para uma reunião aqui, e estou aqui em São Paulo e tal, vamos almoçar? Vamos, mas é claro, vamos almoçar. Liguei para uma amiga, e essa amiga a gente foi almoçar, e ela falou, e aí, o que você está fazendo aqui? Eu falei, então, vim para uma reunião e tal. E ela falou, e o que você está fazendo lá em Brasília? Eu, estou fazendo isso e isso, estou com uns produtos muito bons. Ela, eu quero, vou comprar 2 unidades. Vamos lá para o escritório? Eu tenho certeza. Pronto, fui lá para o escritório dela, lá eu vendi mais 5 unidades. Olha só. Assim, do nada, gente. Peguei o avião de volta, novamente com a minha bagagem cheia de contratos, e aí as pessoas falavam, mas o que você faz para vender? Isso. E aí as pessoas falavam... Você sai da zona de conforto, você né? Vende... Tem estratégia. Você vende porque você tem network? Claro! A gente precisa ter network, né? Agora mesmo, Sim. Eu estou aqui, mas você sabe que eu vim para um evento, né, do mercado imobiliário, e é nesses eventos, é nessas conexões que você vai se conectando com as pessoas, não dá para ficar parado. Você já imaginou se eu chegasse lá em Brasília e falasse assim, bom, eu não conheço ninguém, eu não sei andar em Brasília, eu não tenho a famosa carteira de clientes, então acabou tudo. Mas é o que muitos fazem, né, Mazé? Coloca um monte de coisa na frente, né? Eu não conheço as desculpas, né? Isso. E é muito incrível, você foi super estratégica, saiu da zona de conforto e criou o seu. Né? Você criou o seu jeito, você arrumou um jeito de vender. Arrumei um jeito. Né? Então, a energia que você poderia ter gasto reclamando e terceirizando, né? Você empregou em algo que foi produtivo e te trouxe um retorno. Você vendeu. Exatamente. Tá tudo bem aí, Du? Tá. Gente, é assim, tá? Abaixar assim? Assim? E o meu tá bom? Tá. Acontece. Tá. E porque é muito comum mesmo, né? Você conversar com profissionais que eles não conseguem pensar fora da caixa, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. E aí são profissionais que até olham o sucesso alheio e não conseguem nem lidar com aquilo, né? Isso. Porque vão querer achar que você tem alguma vantagem ali para conseguir. E a vantagem é algo que você cria, é seu. É meu. Né? Tem até uma história que eu gosto de contar, que eu tenho uma grande amiga minha, Patrícia Mello. Patrícia, beijo. Vou falar para você depois seguir aqui o podcast, assistir esse episódio. Patrícia vendia muito quando eu cheguei na equipe. Era uma campeã de vendas. E aí eu falei, gente, eu comecei a pensar, por que ela vende? Eu também posso vender. E aí a gente ficava o ano todo assim, pau a pau. Janeiro ela, fevereiro eu, março ela, abril eu. E uma assim, correndo atrás da outra. Uma correndo atrás da outra. E por 2 anos seguidos, às vezes eu ganhei dela por
pequenas coisas, às vezes por quantidade, porque a empresa fazia lá um parâmetro para saber quem tinha vendido mais, mas nem sempre o VGV era o primeiro, poderia ser em quantidade. Às vezes ela poderia ter um VGV de 50 milhões e eu poderia ter um de 48, mas como eu vendi um número maior de quantidades, eu poderia, né, de unidades, eu poderia ser... Eu era campeã de vendas. E aí eu brinco com ela, às vezes, nas apresentações, para ir lá receber a premiação, as pessoas falavam assim, o que você fez para vender? Eu falava assim, eu foco na Patrícia Mello. Aí eu pensava, Patrícia Mello é de Goiânia, eu também sou de Goiânia. Patrícia Mello tem uma Tucson, na época ela tinha uma Tucson, eu falava, eu também tenho uma Tucson. A Patrícia Mello é bonita, e eu falava, eu também sou bonita. E a gente brincava, né, muito com isso, e eu falava, eu vou vender igual ela vende. E aí, realmente, a gente sempre vendeu muito, sempre se destacou muito. E vocês eram amigas? Amigas, olha mas que legal. eram de equipes diferentes. Tá. Ela era de uma outra equipe. Então, existia uma certa competitividade, mas claro, pelo que você está trazendo, era saudável. Muito, muito. Que bacana, eu acho incrível. E eu brincava com ela um dia, eu me lembro, nunca esqueço, a gente chegou na convenção de vendas, e ela é bem bonita, assim, toda, né, bastante bijuteria, bem esparafatosa, bem bonita mesmo. Aí o nosso diretor brincou com ela, falou assim, e aí, Patrícia Mello, como é que tá as coisas? Ela falou assim, estou aí, chefe, correndo atrás. Aí ele falou assim, então corre na frente, Patrícia Mello, porque quem corre atrás chega por último. E aí eu nunca esqueci disso. E aí até hoje a gente brinca, e até hoje ela fala, não, estou correndo na frente para chegar primeiro do que você. Né? Que legal. Foi uma amizade que a gente está aí já há 13 anos. E que bacana. Hoje ela já não mora mais em Brasília, está em Goiânia, mas a gente continua essa relação. Muito legal ouvir isso, porque a convidada antes de você, né, a gente falou muito dessa questão da competitividade e de você olhar para uma pessoa que, de repente, está à sua frente, produzindo mais ou mais presente no ranking, mas de você olhar com esse pensamento mesmo. Quero ser igual, ou para me inspirar a ser melhor e para eu querer conquistar o que ela tem mesmo. É muito legal isso, né? Eu gosto muito de uma frase que eu falo assim, pode ser igual ou diferente. Né? Você pode, mas eu tenho muitas corretoras que me ligam essa questão do digital, né? E fica, mas eu tenho vergonha, me fala, posso fazer igual você? Pode fazer igualzinho. Posso te copiar? Posso te copiar? Pode, você pode lá, gente, fazer. podem copiar, mas tá? Que aqui não tem problema, não. Não tem problema. Então, pode me copiar, aí eu brinco, pode fazer igualzinho, diferente, porque cada um é um, não adianta. Sim. Eu posso, né, hoje está tão na moda a questão de modelar, né? Eu vou modelar a Letícia Capozzi, eu vou modelar a Mazé. Não tem problema, gente, pode modelar, porque cada um é um. Sim. Não adianta, eu tenho esse meu jeito, eu posso vir aqui, alguém pode assistir o podcast, depois falar, vou lá, eu quero falar igual a Mazé. Pode falar, porque ela vai ter um jeito diferente de falar, um jeito único. Que é a peculiaridade de cada um. Né? Tem uma coisa, assim, vou contar para você uma vez, eu tenho esse sotaque muito carregado, né? Eu adoro. E porte-cochê, né? E quando eu vou apresentar, eu falo, olha, porque aqui tem o porte-cochê, então tem esse meu sotaque muito carregado. E quando eu morava na Bahia, quando eu ia apresentar uma convenção, alguma coisa e tal, eu via como as pessoas, às vezes, sorriam, achavam engraçado, ou então tinha, né, aquela, você é de Goiânia? Logo eu vi, né, Goiânia, o lugar das mulheres mais bonitas e tal. E isso me irritava um pouco e eu não gostava. E aí, uma vez, eu fui buscar uma fonoaudióloga para tirar o meu sotaque. Eu queria tirar o meu sotaque. E aí eu fui numa consulta com ela, e ela era até uma pessoa bem conhecida, ela trabalhava na Rede Globo, na filiada da Globo lá, na TV Bahia. E aí eu fui, sentei com ela, e a gente foi bater um papo, e ela falou assim, mas por que você quer tirar o seu sotaque? Eu falei, porque me incomoda, eu trabalho com vendas, e, né, as pessoas ficam sempre questionando, eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam meio, né, achando engraçado o meu sotaque e tal. E ela falou, de jeito nenhum, é você, Mazé. Eu jamais vou fazer um trabalho. Ela falou, aqui na TV, eu às vezes, tira o sotaque da bancada, porque a bancada, às vezes, está falando em rede nacional, mas o repórter de rua, eu quero que ele tenha muito sotaque, porque quando as pessoas ouvirem, elas se conectam.
Legal. E aí eu não vou tirar o seu sotaque, porque é você, é com ele que você vai a emoção. Sim. É com ele, né? Ela brincou comigo e falou assim, é com ele que os russos vai descobrir quem é você, porque tem essa história, né, que os russos, quando eles querem saber se tem alguém Infiltrado. um espião, ele leva a pessoa à emoção. Porque quando leva você, ou porque você está muito feliz, ou porque você está muito triste, você é você. Então, você revela quem é você. Que legal. E aí, para mim, ela falou, você que trabalha com vendas, você que é uma corretora, você que tem que passar emoção na hora de vender uma casa, na hora de vender um apartamento, é essa emoção que vai fazer, é esse sotaque. É o que faz você única, né? Única. Muito legal então, isso. podem copiar, façam iguais. Hoje vamos copiar até o sotaque, hein? Quem Isso. sabe a gente consegue o sucesso da Mazé. e pegando o gancho, né, nisso daí de copiar e tal, você tem uma presença bem forte nas redes sociais, você usa muito o audiovisual, que hoje a gente precisa usar mesmo. E você é uma mulher de 52 anos e a gente estava até conversando. Eu tenho pessoas na minha equipe, né, lá na imobiliária onde eu trabalho, que são mulheres com mais de 50 anos. E eu já ouvi mais de uma vez: eu não sirvo para isso, eu não tenho mais idade para isso, eu não sou jovem. E aí isso breca um pouco a pessoa de aparecer nas redes sociais. E você leva isso com muita leveza, né? E a gente conhecendo você pessoalmente, vendo você nas redes sociais, é a mesmíssima coisa, é você, né? Então eu queria que você desse alguma dica aí para as mulheres 50 a mais aí, para elas criarem coragem, porque não tem idade, né? Não Estamos tem. todos aí para fazer e usar esses recursos a nosso favor. Eu acho assim, a gente tem que ir onde o rio está indo, né? No curso do rio. É muito mais fácil eu ir a favor da correnteza do que ir contra a correnteza. E o que é essa correnteza hoje? É as mídias sociais. Né? Então, o rio ele corre para o mar. E o mar está aí, né? As grandes redes, as mídias, todo mundo trabalhando. E eu falei, bom, eu vou fazer igual lá a história da Patrícia Mello. Se está todo mundo fazendo, eu também Não posso vou ficar fazer. para trás, né? Então, assim, para mim, hoje eu acho que a maior trava das pessoas com 50 mais, no meu caso, de gravar vídeo, é o medo de ser julgado. É o medo do julgamento. Né? Será que alguém vai me criticar? Alguém vai né, falar que não está legal, que não está bom? E eu fui. Se você ver meus vídeos no início, quando eu comecei a gravar, eu deixo lá no meu Instagram. Eu também. Né? Ninguém começa, lá, né, ninguém perfeito. Começa, né? Aliás, perfeição não existe, né? A gente vai buscando melhorar. E aí eram vídeos assim travados, né, duros, não olhava nem para o lado, assim super preocupada e tudo. E eu fui. O pessoal do marketing da empresa que eu trabalho foi me direcionando, foi falando, mas por que você não grava vídeos? Por que você não grava os vídeos falando exatamente do jeito que você apresenta o produto? Perfeito. E aí alguns corretores de mercado lá também começou a ir lá no produto e falava assim, mas você se incomoda de gravar um vídeo comigo e falar exatamente do jeito que você fala aqui? E aí comecei a fazer assim uma coisa meio que, né, só para, vou fazer porque alguém pediu, vou fazer aqui meio sem muito compromisso. E aí as pessoas começaram a chegar lá, os clientes, e falavam assim, eu vi um vídeo seu. Olha só. Eu vi um vídeo seu no YouTube, do corretor tal, e não sei o quê. E eu falei, então esse negócio não está tão ruim. E eu sempre brinco assim, que os filhos da gente, eles são os nossos maiores, assim, que mais nos criticam, assim, né, de uma forma assim, vai lá e fala. E aí, como eu comecei a fazer os vídeos e os meus filhos vinham, eu falava assim, e aí, o que vocês acham? Mãe, tá massa, mãe, tá top. Que legal. E eu falava assim, bom, então, se meus filhos, eu fui aprovada por eles, para mim, o restante está tudo bem. Tudo porque bem. eu sempre peço, você acha que ficou legal? Uma opinião sincera. Uma opinião né? sincera, né? E assim eu fui, gente. Não tem segredo, tem que fazer exaustivamente, do mesmo jeito aqui. Às vezes eu vou gravar um story, as pessoas vê lá o story, a Letícia mesmo falou, nossa, mas você grava assim tão rápido.
não é sempre. Às vezes eu gravo 10 vezes sim, a isso mesma acontece comigo coisa, também. né? Até ir lá. Tem dia que eu desisto, eu falo, não, hoje eu não estou bem. Tudo bem, se naquele dia você não está bem, respeita. No outro dia você vai lá e faz. O importante é praticar, porque senão você não consegue melhorar, né? Como é que você vai melhorar se você não está praticando? E assim, você tem que se hoje o mercado imobiliário está dentro das mídias sociais, você tem que estar dentro das mídias sociais. Eu vejo assim, igual no plantão, para vender tal produto, você não tinha que ir para um plantão? Você não tinha que estar dentro de uma imobiliária? Você se adequa, né? Você não tem que estar lá dentro, você não tem que ir lá atender o cliente, estar ali na roleta, você é o primeiro da vez, o cliente vai entrar, você não tem que ir lá demonstrar se tem um decorado, se não tem. Ou se você é um corretor de terceiro, você não tem que ir lá mostrar, é a mesma coisa. Sim. A diferença é que você está aqui dentro. Imagina que você estaria dentro de um stand, você está dentro de um canal. Sim. Né? E eu penso que quanto mais a gente demora para se adequar ao que está acontecendo atualmente, mais distante a gente vai ficando. Isso. Né? Porque tem pessoas fazendo, as pessoas estão lá na frente, e aí quando eu despertar para fazer, já surgiu outra coisa, né? E o caminho é mais longo e a gente vai ficando para trás mesmo. E assim, uma das coisas que me despertou, e eu vou falar aqui, talvez até desperte alguém, né, e tudo, um amigo meu, que é dono de uma revista, do público AA, lá em Brasília, um dia a gente conversando, ele viu uns vídeos meus, né, porque a gente tinha uma assinatura com a revista, a empresa que eu trabalho, então a revista publicava no digital alguns vídeos meus. E aí ele veio conversar comigo, falou assim, mas você nunca pensou em ser influencer? E eu falei, nunca, jamais, né? Não é para mim. Tá? Eu brinquei e falei, não, eu sou corretora. Ele falou, não estou dizendo assim, desse jeito. Largar, fazer não é largar. Mudança de carreira. Aí ele pegou e foi conversar comigo e falou assim, olha, o mercado tem uma dor muito grande. A gente tem uma necessidade muito de influencers 50+. Olha só. Aí eu falei, jura? Porque, para mim, para ser influencer, tem que ser as meninas bonitas, as blogueiras, né, que estão sempre muito bem arrumadas, o corpo muito bonito. Né, tal. Ele falou assim, não, mas para tudo tem um nicho. Para tudo tem uma pessoa que precisa. Por exemplo, hoje a gente tem uma necessidade de ter um influencer 50+, para vender um produto que talvez uma menina de 20, 30 anos não vai comprar. Não tem credibilidade para falar daquele produto. E a pessoa que vai comprar aquele produto já tem 60, 70, 80 anos. Aí não se conecta, né? Não se conecta com uma menina de 20, Olha que 30 anos. Né? Porque, eu vou vender por exemplo, estou lá vendendo um apartamento de 4 milhões de reais, que é, em média, os apartamentos que eu vendo em Brasília, 3 milhões, 4 milhões. Eu posso chegar lá e falar, olha, eu comprei aqui, eu moro nesse prédio, eu moro nesse bairro. Eu realmente posso, eu tenho 52 anos, eu já trabalhei, eu tenho um tempo aí de vida, já subi alguns degraus, eu realmente estou falando a verdade. É diferente de ir lá e falar, não, tipo assim, eu não tomo refrigerante, vou lá e faço um comercial de refrigerante sem tomar, né? As pessoas vão falar, não, ela não combina, não condiz, né? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, não tenham vergonha, né? Eu tenho amigas minhas que me ligam e falam, mas como é que você consegue? Eu falo, gente, vai fazendo. Precisou de alguma coisa? Me liga, pode me ligar, eu vou falando. Mas você começa a falar e já fala. Primeiro, conheça daquilo que você está falando. Sim. Né? Conheça isso ajuda o produto, muito, né? Você dominar o que você vai apresentar. Você dominar o que você está apresentando, né? É igual criança. Se você der alguma coisa para a criança e falar assim, bebe isso aqui, se ela não gostar, a cara dela, ela vai dizer. Vai dizer. Não gostei, não é legal. Então, faça aquilo que você gosta. Venda aquilo que você se identifica. Acreditar, né, no Venda produto. aquilo que você acredita. Porque, com certeza, vai ser muito natural. Muito você vai falar com muita naturalidade. Com certeza. Não, e você trouxe essa questão, né, de não ter, talvez, os influencers 50+, e às vezes as pessoas estão
As pessoas que estão nessa faixa etária estão perdendo a oportunidade de se conectar com o público e, de repente, uma estratégia e até para vender, potencializar os resultados, né? Muito legal. E uma coisa que eu quero ouvir de você, o que é o alto padrão? Tem várias coisinhas para a gente falar aí, a gente conversou bastante sobre isso no offline, mas eu vejo que cada vez mais os corretores, eles almejam vender alto padrão. E a gente conversando, né, o alto padrão que eu vendo em Vinhedo é muito diferente do seu alto padrão lá em Brasília. Então eu queria que você falasse o que é o alto padrão e como é que é lidar com esses clientes. É bem interessante, né, Lê? Eu ouço muito isso nos treinamentos, né? Eu treino muitas equipes de vendas que vão lá na empresa, no empreendimento que eu vendo em Brasília, e eu ouço muito isso. Mas deixa eu vender o produto. Eu tenho um sonho de vender alto padrão, né? Como você falou, porque a comissão é melhor, todo mundo, né? Os corretores pensam nisso, então querem sempre almejar em vender o alto padrão. E aí eu tenho uma frase que eu sempre olho no olho do corretor e ele fala, mas deixa eu vender aqui, eu tenho um sonho de vender alto padrão. E eu falo assim, mas você é alto padrão? E ele fica assim olhando para mim e fala assim, como assim? Como é ser alto padrão? Essa perguntinha, o que é ser alto padrão? Então, assim, eu vou puxar para o que é ser um corretor alto padrão, né? E depois o que é um produto alto padrão, né? Tá. Então, quando a gente fala assim, o que é ser um corretor alto padrão? E quando eu falo que ele precisa ser alto padrão, ele precisa conhecer o alto padrão. Tá. Ele precisa frequentar os lugares que esse cliente alto padrão frequenta. Porque, como a gente brincou lá no início, que os iguais se encontram. Né? Que a gente brincou com a história, é assim, hoje, mais do que nunca, as pessoas elas querem comprar de pessoas iguais a elas. Elas querem se conectar com aquela pessoa. Então, assim, você precisa... Hoje, eu tenho lá um shopping alto padrão, mais próximo do meu empreendimento. Eu tenho que ir lá no shopping toda semana, que não a cada 15 dias, e entrar em todas as lojas alto padrão, saber o que é o lançamento, o que está na moda. Eu tenho que ir nas concessionárias, eu vendo no meu empreendimento, eu vou lá, o corretor enche o peito para falar 4 suítes, 4 vagas na garagem, e uma tomada para carro elétrico. Em cada apartamento tem uma tomada. E aí eu viro para o corretor e falo assim, e quais são os carros elétricos que tem hoje no Brasil? E aí Muito o corretor não sabe. Então, você precisa ir na concessionária, você precisa entrar no carro alto padrão, porque o cliente vai te perguntar isso. Tem um preço a ser pago, né, Mazé? Tem e um poucos, preço. todo mundo quer, mas poucos estão dispostos a pagar o preço, todo né? Mundo quer de o fazer resultado, isso que você está falando, mas exato. não quer o processo. Né? Todo mundo, é a mesma coisa na academia, todo mundo quer ficar com aquele corpo seu, mas ninguém quer ir lá todo dia, levantar às 5 horas da manhã para ir lá na academia e fazer tudo aquilo. É a mesma coisa. Eu falo assim, gente, eu preciso... mas eu não tenho condição de... Eu vou numa loja da Gucci fazer o quê? Vai lá, conversa com a vendedora, fala para a vendedora, olha, eu sou corretora de imóveis, vendo alto padrão, as minhas clientes frequentam aqui, eu quero ver, eu quero saber qual que é a bolsa que lançou agora. De repente, a bolsa que sai mais. A bolsa que sai mais, né? Eu não sei qual que será a minha comissão, vai que eu posso dar um presente para a minha cliente, uma bolsa para a minha cliente. Ou então, Lê, o simples fato que eu estou sentada na mesa negociando com a minha cliente, ela coloca a bolsa dela da Gucci, da Louis Vuitton. Como é que eu vou criar uma conexão para ela se eu não sei qual que é aquela bolsa, qual que é quando lançou aquela bolsa? Mas se eu fui lá na loja da Gucci, naquela semana, naquele mês, próximo daquilo ali, quando ela botar a bolsa, eu vou dizer para ela, nossa, essa bolsa sua é linda. Ontem, eu fui lá na loja da Gucci e vi o lançamento. Não sei se você viu a última bolsa que lançou. Você já conecta com ela na hora. Eu já conecto com ela na hora. Muito bom. Sabe, se eu estou apresentando para o meu cliente e falo para ele, olha, eu tenho aqui uma tomada para carro elétrico para cada apartamento. Eu vou perguntar para ele, você tem carro elétrico?
E ele vai me falar, e eu vou conhecer, eu vou saber, falar, que bom, né? Nossa, o Volvo, sim, tem uma autonomia X, você carrega por 12 horas e depois você pode andar aí 500, 400, 600 quilômetros com o carro. Eu preciso saber disso. Sim, é importante para você conversar de igual para igual. Eu até te contei, né, quando a gente conversou disso, que um cliente falou o nome de uma marca de persiana que é alto padrão e que era conhecida, e eu fiquei com muita vergonha porque eu não sabia. E depois eu fui pesquisar, falei, até meu marido sabia, e assim, escapou. Então, isso me deu até um alerta, poxa, eu vendo casas dentro de condomínio, eu preciso saber o que é essa persiana, assim como eu preciso saber outros tipos de acabamento, né? Porque faz toda a diferença. Aí você conversa de igual para igual, porque senão você não chega no cliente, né? Para você ser um corretor alto padrão, e quando eu falo assim, você é corretor, você é alto padrão, o investimento ele é alto. Sim. Né? A comissão pode ser alta, mas o investimento é muito alto para você se conectar com seu cliente. E aí, talvez, depois, né, você consegue investir na bolsa para você também usar, você também. ou no relógio, e talvez você vai ter um carro que também vai conectar com o seu cliente, e é uma construção. É aquilo que eu falei, né? Eu ouço muitas opiniões a respeito de como se vestir, porque, por exemplo, eu conheço corretores que vendem alto padrão no Rio de Janeiro e, por conta do calor, eles atendem de bermuda, homens, né? E às vezes vão de bicicleta. Eu já vi corretor que não tem carro e vende alto padrão. Então, eu acho que algumas coisas não dá para a gente engessar muito, mas, na maioria das vezes, o cliente ele vai olhar para se conectar com você. Né? Que aquilo, não sei se era você que estava falando da maçã. Isso. Da maçã, o exemplo da maçã. O exemplo né? da maçã, né? Você estar bem vestido não significa que você precisa estar com uma roupa de marca, Sim, de era grife, isso que eu ia falar. Né? Você tem que estar bem alinhado. Eu estava falando para você, né, da palestra que a gente viu, ele falando isso. Você chega no mercado, tem lá a cesta de maçã, você não vai na maçã murcha. Você não vai na maçã feia, você quer ir naquela maçã bonita, Sim, que está brilhando, que chamou sua atenção. Exatamente. É a mesma coisa. Eu sempre falo, né? Outro dia fui lá com a sua equipe, né? Que a gente foi conversar, e eu parei e falei, bom, eu quero uma roupa bonita, eu quero estar bem para eu ir lá. É um carinho que eu tenho. Isso significa que aquela pessoa importa para mim, né? Então eu quero ir bem arrumada. Eu quero que essa pessoa olhe para mim e enxergue em mim esse alto padrão. Exato. Né? É muito mais valor, né? Sim. Você está dando valor para aquilo ali. Sim. Né? Atenção para aquele cliente que você vai Exato. atender. E tem coisas que são perceptíveis, né? Porque, por exemplo, o Ricardo Martins, essa semana, perguntaram numa caixinha de perguntas dele essa questão da roupa. Eu atendo alto padrão, mas eu não tenho condição de comprar roupa X na loja X. Não tem problema. Não. Você pode se vestir bem, você pode pegar uma boa loja de departamento e você escolher um look ali que você vai estar bem vestido. E aí você vai transformando isso. Mas, assim, busca o seu melhor. Lembra que eu dei um exemplo das camisetas também? Eu quero trabalhar como corretora, mas eu só tenho camisetas. Ok, você está começando, escolhe a sua melhor camiseta. Você não vai com a camiseta que está furada, que está desbotada, que está com respingo de cloro ou de qualquer outra coisa. Você vai buscar o seu melhor. Eu acredito que isso é perceptível pelo cliente também. Né? E hoje tem muito, assim, a internet está aí, tem muita coisa de graça que te ensina, né? As pessoas falam para mim, mas você usa umas roupas tão bonitas que combinam tanto com você. Você já fez consultoria? Eu fiz consultoria para ver a paleta de cor, o que mais combinava. Mas tem de graça na internet. Às vezes você vai lá, né, vai vendo ali, vai entendendo qual tipo de roupa. Nessa palestra mesmo que eu falei para você, que ele estava até falando, ele falava sobre isso. Se eu quero mostrar mais seriedade, eu vou com uma roupa de uma cor mais escura. Sim. Se eu quero mostrar mais alegria, mais energia, como eu vim aqui hoje, né? Vamos para o pink, que traz essa energia boa, iluminada, né? Se eu quero uma coisa mais descontraída, como você falou, eu vou uma estampa. Quanto maior a estampa, mais a descontração. Quanto menor a estampa, mais seriedade. Isso está de graça na internet. Sim, não tem desculpa, né? Não Mas tem desculpa. É assim, é o que a gente fala até também. Um outro assunto que eu quero abordar com você também, que é
o corretor, o quanto ele precisa investir nele, né? No marketing pessoal, em conteúdo, porque a gente precisa estudar para se diferenciar no mercado. Muito. A gente precisa saber um pouco de economia, um pouco de jurídico, um pouco de moda. O Sérgio Langer comentou um dia desses que ele está estudando moda agora. E ele tem feito vários paralelos com a profissão do corretor de imóveis e com o mercado imobiliário. E é muito rico isso, né? Muito. Só que existe também uma resistência. E aí a gente esquece o quanto de conteúdo gratuito que tem. O podcast, por exemplo, é um conteúdo gratuito. Muito. Tem o meu, tem outros podcasts por aí. Tem corretores que você faz conteúdo, eu faço também. Tem muito material no Google e para tudo, né? Então não tem desculpa. Acho que a desculpa é o braço curto. Isso. Né? Eu falo muito isso, assim. Não só o alto padrão, Lê. Quem vende Minha Casa Minha Vida, eu admiro muito, porque não é fácil vender Minha Casa Minha Vida. Você tem que conhecer muito de crédito, você tem que saber onde que você vai encaixar o seu cliente. Isso não é simples, é muito estudo, é muito conhecimento, é muitas vezes que você vai numa agência da Caixa Econômica, né, onde que for, para viabilizar aquela venda. Eu admiro demais quem vende Minha Casa Minha Vida, né? Vende um médio padrão. Você precisa também conhecer muito de financiamento. Geralmente, quem compra até R$ 1 milhão busca muito financiamento. Sim. Né? Tem ali 20%, 30% o restante. Tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber. E no alto padrão não é diferente. Talvez você precise investir até mais caro, muito mais dinheiro por essa questão, porque você precisa viver o que o seu cliente vive. Né? Então, exatamente. Eu falo isso muito para os corretores. Às vezes, eu tenho lá a Casa Cor. Eu falo, corretor, você já foi na Casa Cor esse ano? Ah, não, mas é muito caro, eu vou pagar R$ 70 no ingresso da Casa Cor. Poxa, mas você senta no boteco e paga R$ 100 para tomar cerveja, tomar chopp. Perfeito. Você precisa ir na Casa Cor, você precisa ter aí essa amostra, né, Van Gogh, rodando o país inteiro, está aí em vários shoppings. Eu falo para o corretor, você foi na amostra Van Gogh? Não, de jeito nenhum, nossa, é muito caro. Então, não dá, porque você precisa investir em você. Não adianta você querer ganhar o que eu ganho, ou que os corretores que estão aí se destacando, se você não investir. De novo, é aquilo que você falou, né? Você quer o corpo, você quer o resultado, mas você não quer pagar o preço. Não quer. Né? E hoje você investe bastante nas suas redes sociais, em você, né, como pessoa, no seu marketing pessoal. Você tem uma verba que você destina para isso? Tipo assim, todo mês eu tenho todo ano eu tiro mês, né? Eu tiro um percentual para investir no meu marketing pessoal, enfim. Você tem isso bem definido? Ou você vai de acordo com... Lê, às vezes, assim, quando você falou por ano, às vezes é por ano mesmo, porque além do diário ali, do mensal que a gente usa para impulsionar, né, para ter uma pessoa para me ajudar, cuidar, fazer os vídeos, né? Não é simples assim, eu preciso de um videomaker que vai lá, que faz os vídeos, que edita para mim. Por mais que eu, né, consigo fazer isso, vou ali, gravo no amadorismo, mas eu preciso profissionalizar. Né? Então, assim, às vezes, tem meses que eu gasto 5 mil, tem meses que eu gasto um pouco mais, tem meses que eu viajo, igual agora mesmo. Eu vim, é um investimento, vim para um congresso imobiliário. Né? O ano passado, eu acho que eu fui para 3 congressos imobiliários. Fui para Curitiba, fui 2 em São Paulo. Esse ano, eu já acrescentei mais esse aqui, já estou aqui pensando nos próximos congressos. E a gente está em março ainda. A gente está em março ainda. Então, se você for pensar assim no ano todo, eu acredito que eu invisto aí mais de R$ 100 mil por ano com eventos, porque 10 mil ali é passagem, é não sei o quê. Hospedagem, alimentação, tudo, alimentação, mais o que você gasta no mensal ali, com tudo isso, não é barato. Não, e o retorno que você tem é bacana, né? Porque você tem conhecimento, você faz networking, é muito incrível. Muito né? incrível.
muito incrível mesmo. E tem que Vale fazer. a pena, não tem nem o que discutir, né? Isso não é despesa, é investimento, É investimento. E eu sempre falo assim, você escolhe o que você quer fazer. Então, tem aquela historinha que fala assim, você é o que você come. Sim. Né? Você vende o que você investe. Então, não adianta. Até frequentar bons restaurantes, eu sempre conto essa história assim que eu gosto de vir, todo mundo fala assim, hoje o que está mais em moda, todo mundo quer conhecer em São Paulo, cidade Matarazzo, né? Eu chego lá e falo, mas como é que é? Às vezes eu falo assim, as pessoas ficam tão assim, alienadas, o que é a cidade de Matarazzo, que eles acham assim, que é uma cidade, né? Que é uma cidade, é grande, tá aí. Não, pessoal, é um complexo, né? É um complexo hoteleiro, é um complexo gastronômico. Você precisa ir lá. E as pessoas falam assim, nossa, mas é muito caro. É muito caro. Mas você precisa, se você trabalha alto padrão, você não tem como você vir a São Paulo e não ir lá conhecer todo o complexo, todo o restaurante. Mas eu não vou conseguir me hospedar lá. Não tem problema, então vai Foi lá lá tomar o cafezinho e o bolo? Vai lá, toma um cafezinho. Quanto, mas né? um cafezinho com bolo? Ai, Lê, eu sempre gosto de contar essa história, né? Porque o pessoal fala, 5 conto, né? Você vai lá, porque é investimento. Olha, restaurante lá próximo do meu empreendimento, eu preciso conhecer os restaurantes ali da região que eu atuo, porque eu estou terminando o atendimento e o cliente vira para mim e fala, mas já deu a hora e a gente está morrendo de fome. Você indica um restaurante bom aqui para mim? Gente, eu não posso indicar para ele o copo sujo. Não que eu super frequento, né, aquele quiosque que a gente brinca ali, né, chama de pé sujo ali, de copo sujo. Eu não. Eu tenho que virar para o meu cliente, indicar para ele um restaurante e ele vai falar para mim, mas o que você me indica lá do cardápio? E aí? Eu tenho que ir lá, gente. Eu tenho que pegar um dinheiro pelo menos uma vez por mês. Sim. E ir num restaurante topíssimo Tudo isso na região. te traz retorno. Tudo isso é investimento, me traz retorno. Né? Tudo isso é investimento. E aí Muito os bom. clientes me ligam, quantas vezes os clientes vão viajar para fora? Ou aqui, como eu já morei em muitas cidades, né, Leio? Eu morei em Salvador, a gente tinha obra em Recife, em Natal, em Fortaleza. Então, eu conheço muitos lugares. O cliente, às vezes, tira férias, ele está lá em Recife, ele me liga. Sim. Mas nós estamos aqui em Recife até lá. e eu quero que você indique, a gente quer sair para jantar. Qual que é um restaurante muito, muito top aqui para eu jantar, levar minha esposa, a gente vai comemorar alguma coisa? E aí? Né? Eu tenho que conhecer. Sim. Então, isso também é investimento. Às vezes, o Luiz até fala, a gente viaja e ele fala assim, nossa, eu não dou conta da minha mulher, porque chega lá, ela já tem uma lista de restaurante, uma lista de café, uma lista de coisa que eu preciso ir. Gente, é investimento. Com certeza. E, na sua opinião, por que o corretor tem tanta dificuldade de enxergar essas ações todas como investimento? Pois é, Lê, eu acho que tem aquela máxima, né, do mercado assim de facilidade. As pessoas acham assim que comissão, vendeu, é Pix na conta, né? E acabou. E que acabou. Que é simples assim, que eu vou chegar lá e não preciso disso, porque criou-se, né, uma ilusão de que mercado imobiliário é muito dinheiro que você ganha. Realmente, gente, eu falo que eu vivo do mercado imobiliário, é minha opção, meu plano A há 22 anos. Eu não tenho opção B, é a minha opção, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, as viagens que eu fiz mesmo, assim, as tudo pelo mercado imobiliário. Vezes que eu fui a Nova York, sabe, a Miami, a Boston, a Buenos Aires, para o Chile, todos os lugares que eu viajei foi com a minha comissão. Ganhei uma boa comissão, vamos ali passear, vamos lá, vamos conhecer, vamos em outro lugar. E aí o corretor, ele acha que não, que é só chegar lá, ficar parado, que vai acontecer a mesma coisa que acontece comigo. Sim, com certeza. Né? E aí ele tem uma resistência muito grande de investir, talvez por não se organizar, né, financeiramente. Por isso que a gente brinca que tem muito corretor que
aquela história, tô rico e tô pobre. Tô rico e tô pobre. Né? Hoje eu tô Sim, com rico, amanhã certeza. eu tô pobre, porque eu não me planejei, eu não parei para pensar e falei, bom, eu ganhei essa comissão aqui, mas quanto tempo eu vou ficar sem vender? Quanto tempo eu vou precisar investir para que eu possa reinvestir, para que eu possa vender Sim. novamente e que essa comissão venha? Então, eu acho que é isso, essa ilusão de que é muito fácil, é só ir lá, vender e colocar o dinheiro na conta. Então, não estudo. Olha, a minha formação, a minha graduação é gestão de negócios, então eu fiz uma pós-graduação em negócios imobiliários e faço marketing pela SPM. Uhum. É dinheiro. Sim. O meu curso de marketing é 50 mil. A cada 2 anos, ele vai me custar 50 mil reais. Olha o investimento, né? O investimento. Então, não é simplesmente assim, eu nasci hoje, linda, maravilhosa, e sou, né, uma corretora top production, assim, só porque eu sou linda. Não, de jeito nenhum. Existe um preço a ser pago. Existe um preço, né? alto. Que nem todos estão dispostos a pagar, então, né? eu preciso conhecer a região que eu trabalho. Eu preciso saber quais que são os empreendimentos que tem na minha região. Eu preciso buscar. Olha, eu gastei quando eu fui atuar nesse bairro que eu atuo hoje em Brasília. Não era um bairro que eu atuava mesmo. Eu ia assim por acaso e tal. Eu passei uns 30 dias indo para lá todos os dias, gastando gasolina, almoço, sabe, frequentando os restaurantes, frequentando os lugares, em todos os estandes. Você foi fazer trabalho de campo mesmo? Eu fiz um trabalho de campo mesmo. Eu sempre falo, eu gosto de pesquisa. Eu acho muito importante você contratar uma empresa de pesquisa, né, um instituto de pesquisa, mas não tem nada melhor do que você ir para o campo. Sim. E conhecer e saber. E aí tem muito corretor que fala, gente, eu vou andar no sol, eu vou ficar batendo de estande em estande. Não vou. E, mas por que fulano vende e Beltrano não vende? Aí você começa a ver, tem várias coisinhas, né? Várias. Que você se compara, mas você não faz aquilo que aquele outro que vende está fazendo. É o processo. Você não está processo. pagando preço. É o processo. Mas, queria que você desse dicas agora. Uma dica muito especial para quem está começando. E depois a gente vai dar uma dica para quem já tem experiência. Mas eu quero que você fale uma dica agora para quem está começando como corretor de imóveis. Lê, eu sempre falo, vou falar sempre o que eu falo lá nos meus treinamentos. Primeiro de tudo é você ter assim, a certeza de que é seu plano A. Essa Perfeito. É a primeira dica que eu dou. Você tem que parar e analisar e falar assim, é meu plano A ou é meu plano B? Bico. Aí eu falo para você, primeira dica, é ser e não estar. Porque hoje a gente vê muito no mercado corretor que está corretor. Ele está por um tempo, ele está lá no plantão, ele está lá na imobiliária, ele está, mas ele não é. E quando a gente é corretor de imóveis, que é o nosso plano A, que a gente vive disso, que é a nossa profissão, você é corretor em casa, você é corretor na balada, você é corretor na igreja, você é corretor na rua, no supermercado, na academia, aonde você estiver, você é um corretor de imóveis. Então, essa é a minha primeira dica. Depois, decidir o nicho que você quer atuar. Então, vai sempre naquela linha daquilo que você conhece, Sim. daquilo que você faz parte, porque você vai falar com muito mais verdade. Com certeza. Né? Você vende aquilo que você compra, ou você vende aquilo que você conhece. Então, vai naquele bairro que você mora, que você conhece muito, que você conhece as casas, que você conhece os empreendimentos, que você conhece tudo o que acontece naquele bairro. Então, Sim. defina o que eu quero. Eu me identifico muito com Minha Casa Minha Vida. Ótimo! Vai ser o rei, a rainha do Minha Casa Minha Vida. Não, eu me identifico muito com o médio padrão. Ok, você conhece, você tem muita gente, muita conexão, a sua família, os seus amigos, seu círculo social. Não, eu sou uma pessoa alto padrão. Tem
muitas mulheres que vivem no mais alto padrão e que escolheram ser corretora de imóveis justamente por causa disso. Porque, às vezes, elas têm amigos que falam, nossa, eu preciso tanto comprar um imóvel, comprar alguma coisa, mas não sei nem por onde começar. E aquela pessoa, desperta, ela pode ter muito dinheiro, ela pode viver o alto padrão e que ela encontra ali uma oportunidade. Então, Sim. uma dica que eu dou, escolha um nicho. Aquilo que você tem domínio. Tá. É muito mais fácil você vender aquilo que você domina. Sim, perfeito. E uma dica para quem já é macaco velho aí na profissão e que às vezes tem uma dificuldade maior de se reciclar ou está aí passando por um desafio, pensando em desistir. Que dica que você dá para esse profissional? Então, eu vou fazer minhas aqui, as palavras do Romeu Buzarello. Romeu, beijo, gosto muito, admiro demais o Romeu Buzarello. Ele tem uma frase que eu adoro, que é: tenha coração de estagiário. Uau, adorei. Né? Tenha coração de estagiário. Porque amei. O estagiário, ele tem uma sede de aprender, né? Ele entra ali, ele quer aprender tudo, porque ele quer crescer e ele quer virar um sênior, né? Quer chegar lá e ser um sênior. Então, gente, quem já está na profissão há muito tempo, quem já é 50 mais, né? Tenha coração de estagiário, estude. Olha o meu exemplo. Eu estou fazendo um MBA em marketing em uma das melhores escolas do país, né, que é a ESPM, em São Paulo. Eu faço online, à distância, EAD, aula presencial 2 vezes por ano. Às vezes, pode ter gente com 52 ou 50 mais, mas pelo amor de Deus, só você mesmo para ficar estudando. Então, não parem, gente. Não parem nunca. Incrível. Porque o dia que vocês parar, acabou. Vocês não vendem mais. Com certeza. Acabou o relacionamento. Porque venda é um ciclo. Sim. Né? Eu vendo hoje aqui, vou vender amanhã, vou vender depois. Não posso parar. Eu já vendi, eu vendi esse empreendimento aqui, 100 unidades. E agora, acabou a minha profissão? Não, eu vou vender o outro, próximo Com certeza. lançamento. Com certeza. Então, é isso, Lê. Maravilhoso. Olha, infelizmente, a gente está chegando ao final. Ah, já? Já. Nossa. Já deu o quê aí, meninos? 1 hora. Já, né? E a gente tem, olha, foi maravilhoso o papo. A gente conversou tanto esses dias, né? Foi. Falei que várias vezes eu queria já que tivesse o estúdio lá funcionando para a gente não esquecer. Tomara que a gente tenha conseguido trazer aqui o máximo das nossas conversas, né? Mas eu vou voltar. Ah, vai, com certeza, com certeza. Eu desejei muito estar aqui, muito. Ai, que bom, fico feliz por isso. Espero que seja bem produtiva aí para sua carreira a participação aqui no podcast. E eu tenho sempre a perguntinha final aqui, que tem tudo a ver com o podcast, que é o Casa é Sentimento. Casa é Sentimento. Eu quero saber de você, a sua casa, fechando o olho assim, voltando lá para Brasília, qual é o sentimento que te remete? Eu gosto, tem uma música da irmã Kelly Patrícia que eu gosto muito, que chama Regaço Acolhedor. E tem uma parte da música que ela fala assim, como criança, né? Minha alma, retorna a tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Isso me traz essa emoção, você sabe por quê, né? Sim. Eu fico bem emotiva, mas é isso, é esse regaço acolhedor. É o colo de mãe, né, que eu tanto tive na minha casa, porque meus pais sempre fizeram questão de dizer, aconteça o que acontecer, volte para casa. Sim. Né? Tem esse acolhimento. E na minha casa, eu e o Luiz fazemos questão de falar isso para os nossos filhos. Você tem sempre aqui o acolhimento. Na casa do meu sogro e da minha sogra é igual. As minhas irmãs, a mesma coisa com os filhos, com todo mundo. Então, assim, aconteça o que acontecer, você tem esse acolhimento, esse colo. Ai, que então, bacana. Casa, para mim, Casa e Sentimento, é um regaço acolhedor. Ai, que lindo. Essa foi nova, hein, gente? Essa ninguém nunca falou. Especial demais. Então, obrigada, Mazé, adorei. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau.